Oi, Dani, boa noite. Você consegue me ouvir, amiga Ana? Vocês vão me informando porque a gente estava com uns problemas aqui com esse negócio de internet. Essas coisas do ao vivo é assim mesmo. Aí vão me informando, tá bom? Desculpa, eu já entrei acho que umas duas vezes aí só para verificar essa parte técnica. Se o áudio tá bom, se tá dando para me ouvir. Sim, melhorou? Que bom. Então a gente vai esperar um pouquinho a turminha que tava online aí entrar pra gente começar, tá? Sendo acompanhada, quero agradecer desde já, de forma geral, o Hugo em especial, que tá me acompanhando aqui. Vocês estão vendo como eu tô moderninha, ó, até de aparelho técnico aqui. Fizemos alguns testes, né, para verificar, então vocês vão me informando conforme for, conforme vocês ouvirem. Quero agradecer imensamente aos amigos que compartilharam aí na rede social, como eu já disse, o Hugo em especial, que está sempre se movimentando, a toda a família CBP que me dão apoio, né, nos trabalhos, na divulgação da minha formação. Quero agradecer também a página da Oficial Jubag. Jubag, fiquei muito feliz e surpresa com vocês compartilharem. Comentava aqui, né, da alegria de ver que os irmãos estão aí se empenhando sobre o conteúdo que será falado hoje. Aos meus grandes amigos da faculdade, gente, obrigada pela divulgação. Confesso que essa semana eu fiquei bem feliz de ver as pessoas divulgando, publicando. Faz a gente ficar com o coração aquecido, né? De se sentir bem acolhido, assim, e de acreditarem no nosso trabalho, né? Então eu vou esperar uma turminha aí entrar pra gente ir falando. Sheilinha, boa noite. Simone. Gente, quantas mulheres bonitas aí. Tô bem representada pelas meninas. E o Hugo sempre ajudando. Minha prima querida Joyce, tão distante aí me acompanhando, obrigada pelo apoio. Letícia, boa noite. Quando eu puder acompanhar aqui. Boa noite, Cícero. Bom, gente, mais um aí online eu vou começar, tá? A gente tava esperando aí uma médiazinha, pelo menos de 10 para iniciar, para que a gente não tenha que ficar repetindo as palavras e, enfim, conforme forem chegando, nós vamos dialogando. Quero desde já informar que a proposta é a gente fazer uma interação, então eu não vou nem tirar as conversas a princípio no começo para a gente ir trocando algumas informações e se vocês tiverem dúvida, a intenção é que vocês possam esclarecê-las, né, dentro do possível e do tempo, eu conseguir responder e ajudar, sanar as dúvidas de alguns, né? Às vezes nem sempre a gente consegue ser tão objetivo, ser tão pontual em um curto tempo de esclarecer a dúvida de todos, mas a intenção é esclarecer dentro do possível. Vou deixar no final da live o meu contato de e-mail, deixar também que vocês possam mandar no direct as perguntas conforme for, e aí fiquem à vontade. Eu vou esperar a rodar conforme for, que se vocês tiverem dúvidas, para ir respondendo dentro do possível. E aí, as que não forem tão sanadas assim, vocês podem tirar, tá bom? As dúvidas depois. Oi, Tamires, boa noite, minha amiga. Bom, gente, vira e mexe, entra gente e sai gente, porque tem os que têm vontade de aprender o conteúdo e tem as pessoas que querem pelo menos assistir aí e pegar um pedaço, tá bom? Então eu vou começar. Eu acho que todos que estão online aí, né, pelo menos as pessoas que estão, sabem o quanto a gente precisa, né, se comunicar no nosso mundo, ainda mais vide o mundo de hoje em pandemia, o quanto nós estamos mais que nunca
precisando aprender a nos comunicarmos até mesmo por meio de telas, né? Nós estamos usando a mídia de uma forma muito precisa nesse tempo de isolamento. Tiro até a começar por mim. A maioria dos atendimentos que eu tenho hoje, mesmo dentro de departamentos em registro CLT, a gente vê que mais que nunca estamos precisando saber se expressar frente à tela. É sobre isso, né, que nós vamos falar hoje à noite, um pouco sobre isso, a respeito da nossa voz e da comunicação dentro de um todo, como funciona isso, até porque as pessoas perguntam, existem pessoas que falam tão bem, é verdade, isso é um dom, a pessoa nasce sabendo disso, como é, né? Há outras perguntas que as pessoas muito falam é assim, eu tenho vergonha de falar no público, eu até desenrolo uma conversa em grupo, mas se eu sou exposto a um grande grupo ou à frente de uma tela, ou se eu tenho que passar um recado que leva a seriedade, se eu tenho que divulgar uma comunicação no meu trabalho, se eu tenho que fazer uma apresentação na universidade, seja quais for o meio que eu me sinta exposto, eu travo, não consigo. Aí vem as mil queixas. Eu fico com dor de barriga, eu começo a gaguejar, eu tenho dificuldade de pôr as coisas em ordem, eu até tinha formação antes de falar, mas eu me perco por completo. E por que essas coisas acontecem então? Nós chegamos à conclusão de que, na verdade, embora algumas pessoas tenham uma habilidade, uma facilidade de tremer, né, Sheila? Gente, tem gente que treme, que chora, que começa a conversar e aí acha que não vai mais dar conta do conteúdo que tinha. Oi, professora Marina. Oi, Ju. Não, gente, se eu pudesse falar com todos, eu vou conforme for seguindo aqui. Muito boa noite, Semires. Eu já fiz todos os agradecimentos a todos que divulgaram e a todos que estão me assistindo. Então, no final, a gente interage mais. A proposta é que vocês possam se comunicar comigo à medida do possível, sanando as dúvidas e também perguntando aí o que vocês têm curiosidade dentro da comunicação e da voz, tá bom? O tema é esse, comunicação e voz, e eu tô aqui trocando com uma turma, que tá um grupo grande aí de meninas representando, que a nossa participação nesse mundo, nesse atual mundo de pandemia, é justamente essa, né? De se expressar e se comunicar mais que nunca por meio de mídia e, acima de tudo, notar o quanto a gente precisa aprender a falar, né? Então a gente vai conversando a respeito disso. Boa noite, Biel. Gente, então vamos lá aos primeiros pontos. Gabi, os primeiros pontos que a gente deve então entender é que falar em público não é um dom, existem muitas técnicas. A gente chega à conclusão que todos nós somos capazes de nos comunicarmos e de nos expressarmos frente a um público. A gente ora vista aí pessoas que a gente vê se expressando na igreja, então pastores que usam uma didática muito boa, pessoas que vão a palestras, advogados que se expressam diferentes, e eu quero que vocês acompanhem um pouco do meu raciocínio para que vocês entendam de que todos nós somos capazes de falar em grupo e em público quando nós estamos dispostos a usar as habilidades que a comunicação compete a nós a usar. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é que a comunicação, ela exige de nós uma coisa muito, 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 assim, clara que a gente usa no nosso dia a dia, mas a gente não se dá conta de que ela talvez seja o desfecho dessa iniciação de participar bem da fala em público. A primeira parte é que a gente tem que deixar muito claro que se comunicar é uma coisa, a comunicação é uma coisa, a fala é outra e a voz é outra. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem, Digão? Gente, a primeira coisa que a gente deve ter em mente, instalado, é que todos nós, como seres humanos, né? E aí eu tô falando agora de nós aqui, seres humanos, nós humanos, não reino animal, não nada disso. Nós vivemos de comunicação. Por que nós vivemos de comunicação? Porque tudo ao nosso redor se comunica. Por exemplo, vamos lá, um dos primeiros lugares onde a gente consegue perceber isso de forma muito notória.
Por exemplo, a nossa casa. Existe uma forma de se comunicar aí, não é verdade? A gente nota que essa forma dentro do nosso lar é um meio que a gente consegue aprender do outro. Por exemplo, quando a gente acorda pela manhã, a gente já consegue perceber se a nossa mãe ou o nosso pai estão bem. A gente acorda, aquele bom dia, a gente vai lá na cozinha e geralmente a mamãe já acordou. A gente consegue perceber pelos movimentos da nossa mãe uma forma de se comunicar. A gente sabe quando ela está bem ou não. Por quê? Porque a forma como ela se expressa, se ela está fazendo café, se ela está sentada na mesa, às vezes paradinha, já expressa uma intenção. Eu acho que a minha mãe hoje não acordou bem. Ela está sentada, está meio calada, não me cumprimentou, não sorriu para mim. Vocês percebem que a comunicação ela já está presente assim que a gente amanhece? E assim é no lidar do nosso dia. A gente começa a perceber que em todos os lugares que nós estamos presentes, a comunicação ela está lá participando de uma forma muito corriqueira. Aí nós vamos ao nosso trabalho, a gente já nota se o nosso chefe está de bom humor ou não, pela forma como ele se expressa com a gente. A gente vai em um setor, talvez você trabalhe em um banco, e aí o setor de finanças às vezes está meio agitado, provavelmente ali tem um problema. O que eu tô querendo dizer para vocês é que a comunicação ela está presente, instalada há muitos anos, desde que o ser humano é homem, desde que nós nascemos. Ela se expressa de diversas formas, no ambiente de trabalho, dentro do nosso ambiente familiar, dentro dos nossos ambientes religiosos, na igreja, já existe ali uma comunicação. A gente vê a música ali se expressando, um momento de adoração, aí a gente vê que a igreja fica mais silenciosa no momento em que o sermão vai ser exposto. Dentro de uma sala de aula, tá todo mundo ali conversando de uma forma informal, mas quando o professor entra para dar aula, o conteúdo de comunicação já é outro. Então, assim, aqui o Flávio falando, um bebê já se comunica com seus pais através do seu choro. Eu ia chegar nesse ponto. Até mesmo criança, gente. Eu trabalho com isso, eu lido com isso todos os dias. Eu acabei não expressando, né, não me dizendo no comecinho, para quem perdeu, mas eu sou fonoaudióloga num campo de formação de deficientes, né? Eu habilito pessoas a se comunicarem dentro do campo da deficiência por mais diversos graus. E dentro da deficiência a gente vê isso mesmo, Flávio. É justamente isso. Uma mãe às vezes pergunta, eu não consigo entender nada do que ele quer dizer comigo, eu não consigo entender o que ele quer, quando ele come, quando não. Gente, a comunicação ela está presente na hora de chorar, ela está presente quando uma pessoa silencia a sua voz. Às vezes a gente está dentro de uma discussão e a pessoa para de falar. Ali ela já está evidenciando uma forma de comunicação. Por muitas vezes o silêncio é raiva, eu não quero te ouvir mais, eu estou cansada desse discurso. A gente consegue perceber que a comunicação está presente no ser humano a todo tempo, não é verdade? E por conta de tudo isso, a gente então entende que a comunicação está presente em toda a nossa vida. Ela está desde a fase infantil até a nossa fase lá da velhice, na fase onde a gente começa a ficar mais redio, mais apático. E constantemente elas estão sendo feitas na nossa vida. O próximo passo que a gente deve entender agora que a gente entende comunicação é que a fala ela é um processo que é um dos meios de nós nos comunicarmos. Por exemplo, agora vocês estão me ouvindo, eu estou usando uma linguagem, né? A fala é uma forma de se comunicar, a gente chama isso de linguagem oral. Nós estamos nos comunicando por meio de fala. Esse é um dos meios. Mas também existem os meios gestuais. Existem muitos meios gestuais no nosso mundo que são universais. Por exemplo, quando a gente faz isso aqui para alguém, um coraçãozinho, a gente tá achando aquilo fofo, bonitinho. Quando a gente faz esse gesto de, ou esse aqui, né? A gente tá no oi, olá, né? E dentro desse meio de se comunicar, existem hoje o código, né? De Libras, a gente usa como uma língua padrão para os surdos. Então vocês notam que o tempo todo a gente tá mudo? Então tá. Eu vou só me comunicando. Acho que ficou ruim pra você aí, Sheila. A galera tá me ouvindo, né, gente? Tá tudo bem? Vão se comunicando comigo pra eu entender. Então, o que acontece? Dentro desse meio de comunicação, a gente vê que existem muitas formas de se expressar. E uma delas é a nossa fala.
A fala é um processo motor que só é transferido ao ser humano, né? É uma competência humana. Aí você vai dizer, mas o papagaio fala, né? O papagaio fala, gente, sem nenhum tipo de inquietação. Desculpa, eu fui olhar a mensagem e troquei a palavra. Sem nenhum meio de interação. O papagaio, ele fala por repetição. Tanto que ele fala palavras que a gente usa de dinâmica para que ele possa ser adestrado a usar. Se você começar a perguntar pro papagaio, minha roupa tá linda, ele vai dizer sim, que cor é minha roupa? Às vezes ele não vai nem saber responder, porque ele não tem essa interação, né, de compreender cognição e ele não consegue. Então, portanto, nós somos os seres humanos, somos aptos a isso. Nós somos a pessoa que consegue, por conta da nossa inteligibilidade, perceber. A Joyce está falando aqui que as máscaras também nos ensinam a fazer gestos. É verdade, ora vista a nossa fase de pandemia. Mais que nunca nós estamos conseguindo nos expressar com joinha, com tá ruim, né? Porque a máscara silencia um pouco a nossa face, deixa a gente meio termo somente olhado. Mas olha aí o meio de se comunicar, o olhar. É verdade, gente. A gente se expressa muito pelo olho aqui. A gente consegue entender o que o outro diz pelo olhar. As pessoas me perguntam muito assim, gente, por que o surdo consegue entender às vezes o que eu digo? Não é? Porque é justamente isso, através da visão, o surdo ele consegue fazer leitura labial. Eu até brinco com alguns papais que trazem surdos para perto de mim. Olha, eu acho que você vai ter que tirar esse bigode aí, porque o seu filho vai usar mais que nunca a leitura labial para se comunicar. Porque se você notar, a gente consegue fazer a leitura do outro, né? O outro. E aí aqui vai uma das primeiras dicas para que a gente possa se expressar bem. Gente, eu vejo muitas pessoas pagando curso de oratória. E o que acontece? Uma das primeiras dicas que a gente tem para se expressar bem é a nossa dicção. É por meio dessa forma que a gente se expressa, da forma como a gente pausa as nossas palavras, o quanto a gente manuseia a condução dos nossos lábios. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Como você vai? Que a gente consegue dar um dos primeiros reforços para que o outro possa nos entender. A forma como nós articulamos as palavras. Por exemplo, se você chega num ambiente público, onde você está à frente de um microfone, e aí tem uma galera gigantesca, e aí vamos lá, Gabriel que prega em público, o meu irmão, tantos amigos meus, que usa o palco dentro lá da comunicação, até religiosa mesmo, na igreja, que usa palestras, o quanto é fundamental a nossa forma de articulação. Anotem aí, gente. Eu preciso articular melhor. Peguem um papel para vocês receberem umas dicas. E uma das primeiras é, eu preciso articular melhor. Gente, a articulação ela é fundamental. Ela ajuda e muito, muito enquanto nós falamos em público. Porque às vezes a pessoa não está conseguindo entender você de longe, porque talvez como eu use óculos, e ela não está enxergando muito. E aí a articulação ela ajuda a gente no próximo detalhe, que é a se expressar melhor. Quando a gente faz esses gestos, as mãos, a forma do rosto, a gente consegue dizer muito do que a gente está querendo passar para o outro. Por exemplo, quando nós estamos felizes, né? E as nossas expressões são extremamente exageradas, nós vamos começar a falar e indagar um monte de coisa. E essa forma que a gente articula, que a gente expressa, denota o quanto nós estamos indo na nossa comunicação. O outro ponto disso é os gestos que nós usamos. Para algumas vezes, eles são essenciais. Então, quando a gente fala em público, aumenta o volume, abaixa. Esses pontos ajudam muito. A forma como a gente expressa isso. Mas, às vezes, eles interrompem. Por quê? As pessoas querem te ouvir, mas você está mais gestuando e elas prestam mais atenção às suas mãos do que no que você diz. Então vocês têm que, anotem aí, a articulação é fundamental e a forma como eu me expresso com o meu corpo e com as minhas mãos e com a forma como eu digo, porque isso fica muito visual, isso é muito expressado quando a gente se comunica. Eu vou pedir para vocês pensarem bem nesse ponto que eu vou dizer agora. Por exemplo,
Se eu fosse falar para vocês num ambiente público que o som está meio interrompido, aí a gente diz assim, aumenta o volume. Nós faríamos assim, não é? Vocês entendem que isso aqui é aumento? É maior, é mais? Não é assim que a gente usa? Tipo, esses gestos pontuam muito. O que a gente às vezes está tentando se expressar. Eu não estou ouvindo direito, aumenta, né? Vocês percebem que isso tudo é uma forma de se comunicar? Então é fundamental que a gente consiga se expressar, mas que acima de tudo a gente use muito a forma como a gente gesticula e abre a boca para que as pessoas entendam o que nós estamos querendo dizer. Então são 2 pontos que eu quero que você anote aí. O primeiro deles é que para se comunicar bem você deve articular, você deve fazer bem o manejo da forma como você abre sua boca, de como você quer expressar. E a outra é a forma como você desenha o seu corpo, o movimento disso. Tem gente que fala tanto andando, que faz tanto essa forma de movimentar o corpo, de usar, que ela faz as pessoas perderem o foco no que ela está dizendo. Por quê? Porque o corpo dela está começando a ficar mais evidente do que a informação do que ela está querendo expressar. Então ela começa a tirar a atenção do público, porque ela mexe no cabelo, ela fica fazendo assim no rosto, a pessoa fica mexendo o tempo todo. E olha só, pega um papel e fica... Como ela tira a atenção das falas dela e transfere totalmente isso para a forma do corpo, para como ela está se expressando. Então, entendem? Vocês conseguem entender que precisa haver um equilíbrio? Se eu ficasse o tempo todo assim com vocês iam prestar atenção mais na minha mão do que no conteúdo que eu estou querendo expressar. Então, é um equilíbrio entre a expressão do meu corpo, a forma como eu uso essas formas de me expressar com o movimento e o conteúdo da forma que eu estou querendo passar da minha articulação. Então, que fique bem claro aí. A articulação e a movimentação do nosso corpo e as expressões. Combinado? Vocês conseguem perceber, gente, também que às vezes, em meio ao silêncio, a face indica muito. Por quê? Vamos lá voltar aí pros casais, pra galera. Eu sei que tem uma galera aí recém-casada. Gente, a minha irmã, a Paty, é o modelo delas. O que que acontece? Quando a gente às vezes silencia a nossa voz, existe o nosso rosto, tá bom? A forma como a gente expressa com a nossa face, que é um dos detalhes que a fonoaudiologia se comunica em ajudar as pessoas. Para quem não conhece, existe um campo, porque eu sei que tem alguns amigos meus aqui da minha área também, entendem super essa forma de usar a técnica, a nossa expressão facial, gente. Existe uma área da fonoaudiologia, e eu quero que vocês aprendam também a usar isso hoje, chamada motricidade orofacial. O que é isso? O que é motricidade? É o movimento que a gente usa do nosso rosto. Então a gente consegue perceber bem que as pessoas que são expressivas, elas ganham muita pontuação na hora que silencia. Gente, algumas vezes eu vou em alguns lugares, eu vou ministrar palestras e as pessoas se dizem muito por meio do rosto. Hoje não, porque eu não tô vendo vocês ao vivo. Mas, por exemplo, quando eu tô numa palestra ao vivo, eu consigo entender se as pessoas estão gostando ou não do conteúdo pelas formas como elas se expressam com o rosto. Por exemplo, quando uma pessoa faz assim, né, ó. A cara da dúvida, aquele olhar baixo, com aquela boca de... O que ela disse? Às vezes, quando elas não estão gostando, a forma de negação... Tipo, nossa, nada a ver, aquele olhar pra cima, né? Tô entendendo nada. Sabe essas formas que as pessoas usam com a expressão facial? Às vezes a pessoa tá totalmente satisfeita, você olha, dá vontade de dar um abraço nela. Ela tá lá sentada e tá assim, ó. Nossa, é muito verdade isso. Não é verdade? As pessoas expressam demais a minha face. A mímica facial, é verdade, Ju. A mímica facial, ela diz muito na comunicação. A gente consegue perceber demais. Se você nunca se atreveu a entender as pessoas assim, eu te faço um convite. Amanhã... Gente, é muita fala nesse calor, eu tô ficando... Por isso que eu tô usando muita água, tá? Pra não ficar sem voz. Gente... Amanhã, quando vocês forem trabalhar, eu não sei por que meio você vai. Se você usa transporte público, ônibus ou metrô, que tá sempre cheio. Mas faz um teste com você mesmo. Senta no seu lugar lá, no teu lugar, ou se você vai ficar na condução pública em pé.
mas observa o rosto das pessoas quando elas estão conversando. Você vai notar isso de forma muito sutil, mas fica em evidência para você que está observando como as pessoas se expressam com a face delas, como elas usam a mímica para dizerem o que elas estão sentindo. Elas fazem aquela expressão de tipo, nossa, ele não percebeu que ela não tá gostando. Em relação conjugal, a gente nota isso de forma muito evidente. Quando o cara não tá gostando, ele além de só tá te ouvindo, meninas, ele começa a fazer aquele rosto de tipo, nossa, você não vai parar de falar? Ele vira o olho, ele dá atenção à televisão, ele senta distante de você. Gente, isso é o corpo falando, o tempo todo se expressando, a pessoa dizendo pra você, eu não quero te ouvir. Chega. Não é verdade que a gente observa isso no meio da briga? Vou ficar ali rindo. Porque é verdade, gente. A gente usa isso demais, demais. Se você se atrever a ficar um tempo sentado num lugar e observando isso, por exemplo, na hora de tomar um café, você tá lá sentado e vê um casal conversando, vê duas amigas, aí as meninas assim, como aquilo tá legal, ou a outra, nossa, aquela menina não tá gostando do que ela tá falando e ela não percebe. Se atrevam amanhã, na hora do café ou dentro do trabalho, a observarem o quanto a gente se expressa pelo nosso meio de comunicação. E com isso, eu não sei a galera aí de série, eu queria, não sei se vocês assistem também aí o que eu vou citar agora, existem duas séries que expressam muito isso. Uma dessas chama Leave It to Me, que eu gosto muito, ali é trabalhado o psicológico das pessoas em comunicação, mas é evidente o quanto as pessoas conseguem usar as expressões, gente, é isso mesmo, essas coisas exageradas, na hora de se apresentarem, o quanto elas mostram a face, satisfação ou não, ou até mesmo mentira, quando a sobrancelha vai assim pra cima, ou quando a pessoa tá com negação, tipo, ele tá mentindo, olha a sobrancelha dele pra baixo, olha como ele tá enganando ela, olha como ele vai fazendo essa expressão. Gente, se vocês começarem a ler o mundo assim, a gente vê muita coisa acontecendo enquanto as pessoas silenciam a voz, enquanto elas silenciam as palavras, o quanto a expressão dizem das pessoas. O outro ponto disso, da série, é uma que tá super assim no boom, tem muita galera assistindo. Essa semana eu fui tomar um café e tinham dois homens conversando e elas estavam falando dessa série. Eu quero indicar elas pra você, porque ela tá muito na Netflix, muito boom assim nesse momento. Chama Suits, Homens de Preto, né? Homens de Terno, acho que é essa a ideia da tradução. Homens de Terno. Essa série Suits traz um personagem assim, muito instigante. O Harvey. O Harvey, ele é um homem que é advogado e ele tá lá interagindo o tempo todo na série, porque ele é o cara da série, né? Ele e o Mike. Só que o Harvey, ele é muito, muito chefão, assim. Ele vai usar, às vezes, na série, umas cenas assim. Você tem que entender, eu vou estar sempre aqui e você aqui. E existe uma coisa muito interessante no Harvey. O Harvey, ele tem um poder, né, Rodrigo? É top a série. Ele tem um poder de convencer as pessoas a fazerem a maioria das coisas que ele quer. Tirando a dona, que é uma pessoa que ele vai ter um caso amoroso lá na série. Ele, gente, convence as pessoas demais. Ele consegue convencer... Spoiler! É um pouco só pra vocês entenderem. Primo spoiler. Ele ganha as pessoas convencendo elas com a postura dele. O Harvey é um chefão, né? Vou falar do personagem, então, para não falar de toda a série. Que ele consegue ponderar as pessoas e fazer elas se sentirem convencidas no jogo de cintura deles, dentro do que ele espera, por conta da postura que ele usa. E o Harvey é um senso clássico de pessoas que se expressam e se comunicam bem. Por quê? Olha aqui o colega aqui comentando, o Digão, queria ter uma oratória como a do Harvey. É verdade, gente. O Harvey, ele sabe muito bem usar e manusear a voz, que é o ponto que a gente vai chegar à comunicação. O que o Harvey, na verdade, faz com as pessoas? Ele usa o senso de empoderamento dentro da carreira dele. Ele vive junto com um grupo de advogados e o tempo todo ele manuseia essas pessoas por tom de voz.
Ele fala, eu disse pra você. Então você consegue ver o tempo todo lá na série o Harvey fazendo essa forma de expressão com as pessoas. Eu falei pra você, a gente ia perder essa. Porque ele consegue usar por meio da forma como ele se expressa um trato que a gente chama de convencimento. Ele convence as pessoas de que ele está certo. Ele é o cara lá na série. Eu falei pra você que não era assim. Ele tá sempre se pondo. E aí quando ele quebra a cara, ele é ainda orgulhoso, ele põe um pouco dele na reta, ele põe pra trás, mas ele faz uma expressão de tipo... ainda assim com poder. E nós vamos aprender isso agora nesse próximo passo, gente. Já falei pra vocês que a comunicação é tudo aquilo que a gente se expressa no mundo e é a partir dela que as pessoas fazem uma leitura de nós, e seja ela por meio da fala ou por meio da comunicação gestual, mímica, expressão, ela está sempre presente no nosso dia a dia, e uma das primeiras tarefas que eu tô deixando para vocês é que amanhã você vai fazer esse trabalho aí de observar as pessoas se comunicarem, se expressarem, mesmo vocês só estando ali de observação. Até aqui vocês estão me acompanhando? Dá para perceber que a comunicação está presente no nosso dia a dia? Ai, gente, tem gente aqui lamentando que a net tá ficando ruim, a delas. É uma pena. Troca de net aí, gente. Não tá dando pra ficar sem internet. Tá dando pra acompanhar, então, o raciocínio? Sim. Combinado, então. Amanhã vocês estão com essa missão e com essa tarefa de assistirem as pessoas, pelo menos dentro de um ambiente público, e vocês só vão ter esse trabalho. Sentar no seu café, ou no seu almoço, ou dentro de um transporte, ou no banco, ou se você vai a um hospital, ou enfim, você ficar observando se essas pessoas estão se expressando e vocês identificarem pelo menos uma cena de raiva, de alegria e de dúvida. Vocês vão conseguir ver isso o tempo todo. E aquela menina não gostou do que ele disse. Aquela pessoa ali não entendeu o que aquela mulher informou. Isso é diariamente. Vocês podem observar amanhã com isso. Voltou. O outro ponto, gente, é a nossa voz, que é um momento que eu acho assim que todos esperavam, os amigos que cantam aí, que estavam ansiosos. Eu recebo, gente, sempre dúvidas sobre voz. E aí essa semana eu deixei pra galera uma pergunta. Você consegue identificar a sua voz? Sim ou não? Ela é grave ou aguda? E aí eu pedi pra vocês clicarem lá. Algumas pessoas responderam que não sabiam. Algumas pessoas disseram sim, eu sei, a minha voz é grave, sim, eu sei que ela é aguda. E o legal é que a gente consegue perceber que as pessoas, embora não consigam identificar a sua voz, elas podem trabalhar isso. Você sabia que a gente pode trabalhar a nossa voz? E nós vamos pensar a respeito delas aqui. Então, a gente já falou que comunicação é tudo aquilo que eu faço por meio de interação com o outro, seja ela gestual ou de forma falada. E agora a gente vai entender como usar então a voz, que é um dos nossos maiores canais, o nosso maior canal de convencimento na comunicação. Por quê? Eu quero que você entenda que a voz é um meio que a gente usa por forma de ar. Então a voz é algo que vem sendo expelido dentro da nossa prega vocal. Ela tá aqui, começa lá. É só pra deixar a gente, pra vocês entenderem, pra não ficar muito assim, passado. A voz é algo que nós usamos por meio de expiração. Ela passa no canal da nossa prega vocal, aquele ar que vem aqui em nós, ela vai chegar até a nossa prega e vai ter uma modulação acontecendo ali. Isso então é voz. Porque se você só fizesse isso aqui, só seria fala, é a parte motora. Mas é por meio da voz, é usando isso aqui, né? Que você consegue usar muito bem a sua comunicação. Bom, eu vou pedir para vocês continuarem anotando aí. A primeira parte é que a gente entende dentro do nosso meio que a maioria das mulheres falam agudo e a maioria dos homens falam grave. Isso é um clássico dentro do mundo. Mas nem todo homem fala muito grave. E nem toda mulher fala muito agudo. Eu sou um modelo delas.
Eu não falo que essa voz de Barbie que as meninas têm, toda frum-frum, ai, que lindo! Não é o meu tom de voz. Quem me vê cantando, quem me vê na minha didática pessoal, né, vê o quanto a gente usa... As meninas estão rindo aqui. A gente vê o quanto isso de fato é essencial. Gente, por quê? A voz grave, geralmente, ela é uma voz de convencimento, porque ela é usada no meio, desde sempre, no meio empresarial e no meio de comunicação formal, como uma ideia de afirmação. Quando eu falo para uma pessoa, por exemplo, que eu não estou de brincadeira, a gente não usa a voz doce, a gente é bruto e grave com a pessoa. Olha, eu não estou de brincadeira com você, eu pedi para você pegar toda a planilha e organizar. Geralmente a voz grave, ela empodera, ela dá... A Paty, a minha irmã, gente, ela é um modelo feminino de voz grave, verdade. A Paty, até na voz dela, na hora de cantar, a Paty é o tom grave do tom da voz. Ela usa, né? Então, por exemplo, aleluia. A Paty não é o aleluia. A Paty não faz esse tom, porque ela é uma das graves, dos tons graves femininos. Então, existe essa forma da gente entender. Eu falo grave ou agudo, e você precisa identificar isso. Por quê? Às vezes, se você falar agudo demais dentro de um meio que você precisa pôr uma afirmação no trabalho, você é mal interpretado. Eu vou pedir para vocês agora fazerem um exercício, todos aqueles que conseguirem. Gente, se você tiver com o celular... Meninas, se vocês estão usando o celular de vocês, pega o do cônjuge aí. Gente, o celular vai deixar isso de uma forma muito evidente. Peguem lá o aparelho de celular e tentem usar depois, se não conseguir agora, depois no WhatsApp. Gravem um áudio de pelo menos 1 minuto. Gravem alguma coisa. Gravem um cumprimento, por exemplo, bom dia, hoje eu vou fazer isso, aquilo, vou trocar a roupa do bebê, vou numa loja trocar o meu calçado, vou lavar a roupa pela manhã e à tarde eu vou ao shopping, vou trabalhar à tarde, vou anexar uns documentos da firma, não sei como vai ser sua rotina, mas grave dentro de 1 minuto a sua rotina. E aí você vai ouvir a sua voz ali no WhatsApp, certo? Você vai mandar isso aí, manda para alguém que você confia. Para tua mãe, para o teu marido, para uma amiga que você conversa todos os dias por áudio. Gravem um áudio de 1 minuto. E tentem identificar se ali vocês acham que a voz de vocês está grave ou aguda. Gente, o que que acontece? Geralmente, ali naquela base daquele áudio, é o tom da sua voz. Aquilo que você ouve em áudio é o que você tem. Ah, eu acho tão feio a minha voz em áudio. Gente, problema teu. Aquilo é a tua voz. Tá achando ruim, vai procurar um fonoaudiólogo para mudar a voz. Porque, na verdade, aquela é a sua voz, sem nenhum tipo de interrupção ou projeção. Porque você está ouvindo aquilo ali real, da forma como é. Vamos então captar que a voz... ela não usa somente a parte de prega vocal, ela tem ressonadores. São esses, o nosso nariz, a nossa caixa torácica aqui no peito. Isso é tudo uma forma que a gente usa de modular a nossa voz. Quando nós ouvimos a nossa voz, nós estamos ouvindo ela por meio de ressonadores. Tô certa, Juju? A Juju que entende bem de voz aí. A gente está ouvindo a nossa voz por meio de ressonância. Então essa voz, ela fica meio que mascarada para o nosso ouvido. Mas para o outro que está ouvindo aquele áudio, para as pessoas que estão ao nosso redor, essa é a nossa voz. Esse é o tom que eu uso. A gente começa então a perceber que para a gente se comunicar bem com o outro, a gente precisa às vezes modular essa voz. Por exemplo, eu falo muito alto, isso já é uma base familiar. Quem conhece bem minha família, nós somos nordestinos, aqui é uma falação só. Meu pai fala, minha mãe fala e a gente tem esse discurso o tempo todo dentro de casa, parece uma guerra de fala. E, ei, vem aqui! A gente percebe o tempo todo
que a fala é um vício do nosso lar. A gente começa a falar de uma forma informal e daqui a pouco a gente está usando isso na nossa vida secular, no nosso trabalho, na igreja. E o que que acontece com isso, gente? A gente deve, então, ponderar isso quando nós estamos no meio de trabalho, no meio de palestras. Por quê? Por exemplo, se eu preciso, então, conversar com o meu chefe de uma forma que eu não exponha ele, eu vou chegar perto dele e aí eu já não posso falar desse jeito que eu tenho o hábito de conversar dentro da minha casa. Não dá pra ficar falando com o meu chefe rápido, ficar falando como se eu estivesse conversando com a minha mãe. Não dá. Ele não é a minha mãe, ele não é o teu pai, ele não é o teu irmão. Você precisa ser formal com essa pessoa. Então você vai se aproximar dele e usar uma voz, onde você vai tentar convencê-lo de que o que você vai falar é verdadeiro. E você vai chegando nele assim: oi chefe, bom dia, tudo bem? A gente pode conversar? Olha só como você já deu uma quebra naquela sua rotina de falação, de conversar alto, de se expor, para conversar com alguém que é uma autoridade para você. Você vai começar a deixar a voz um pouco mais assim e você vai falar: a gente pode conversar? Olha só, gente, como isso muda. É que eu precisava conversar com você a respeito do meu setor. Eu precisava te contar que tá tendo uns problemas lá. E olha, tá acontecendo isso, tem acontecido isso. Porque a pessoa que tá ouvindo você não é qualquer pessoa que você tem diálogo de tomar café. É alguém que conversa com você de forma formal. Aquele cara pouco te ouve, ele tá só conversa com você às vezes assuntos formais. Isso, gente, caracteriza muito o que você pretende alcançar com aquela pessoa. Ele não é o seu amigo lá da padaria, ele não é o cara que você sai pra fazer um happy hour, ele é a pessoa que paga o teu salário, ele é a pessoa que você dirige a sua vida dentro do seu ambiente de trabalho. Então vocês conseguem perceber que precisa existir essas modulações no nosso meio constantemente? Aí se a gente quer convencer alguém, lá o nosso namorado, o nosso crush, a pessoa que a gente gosta, a convencê-la a nos presentear. Vamos lá, meninas, vocês querem um Scarpin novo? Aí você vai falar brava com o cara? Já não dá para ser o chefe que você faz formalidade. Não é a mesma pessoa. É o cara que você quer ganhar um presente. E aí você vai ser doce. Amor, eu queria tanto uma coisa. Olha a jogada aí. Eu queria tanto ganhar um sapato novo. Sabe o que é, amor? Eu passei lá no shopping e tinha um monte de Scarpin. Mas eu queria tanto aquele novo que lançou. Gente, eu queria muito ganhar aquele sapato. Amor, por favor, compra aquele Scarpin novo pra mim. Gente, já é uma fala mais melancólica, de melodia mais harmoniosa, de ai, amor, você ia me fazer tão feliz. Então, olha como a gente vive usando a voz pra convencer ou pra usar isso dentro de uma formação. Por quê? Por meio... Olha o golpe! Gente, é verdade. Olha aqui, as meninas falando, esquece, Pri, nem usando voz doce ele me dá. Não, gente, a gente às vezes não consegue convencer o outro porque a gente é o famoso eu preciso tanto. Tá vendo como essa linguagem, a gente modula a voz, o golpe tá aí, cai quem quer. Verdade. A gente usa isso e a gente, sem perceber, não nota que a gente às vezes perde pela forma como a gente se expressa com o outro. A gente perde muito por não saber se expressar, por não trocar a forma como a gente se comunica. Então a gente tá lá falando em público e a gente quer que alguém nos ouça, que as pessoas nos ouçam. A gente precisa aumentar isso. A gente precisa falar: gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo legal aí no fundo? Olha como a gente modula isso. Então, porque o tema que nós vamos falar hoje é a respeito disso, daquilo, disso. A galera aí consegue me ouvir? Então tá bom. Olha como a gente precisa chamar a atenção das pessoas para falar, para usar o que eu quero dizer, porque a voz ela tem esse papel fundamental de convencer as pessoas que estão nos ouvindo. Então agora nós vamos pegar para um ponto que a gente vai entender bem. A primeira vez que a gente capta isso, fica na nossa memória. Coloquem aí. A voz é o meio pelo qual eu consigo convencer o outro de tudo aquilo que eu quero dizer. Por conta dessas modulações é que a gente consegue expressar as nossas ideias e
expressões de comunicação sobre o que eu quero passar para o outro. Tá na moda e existe muito esses estudos no meio de quem se comunica, chamada CNV, que é comunicação não violenta. O que a comunicação não violenta levanta? Ela levanta que às vezes a gente tenta dizer para o outro coisas que se a gente usasse de uma forma mais legal, sem ofensa, sem violar, né, sem deixar e sem agredir o outro, a gente é mais ouvido e consegue convencer. Por que isso? Porque às vezes eu quero dizer, por exemplo, pro meu marido que ele não foi na noite passada lá na minha mãe. Gente, eu gosto de pegar isso porque eu gosto de ver a coisa acontecer. Porque aí as meninas usam, já aproveita e convence o marido das coisas. É assim que eu gosto. Ou também os homens. E o que acontece? Você queria muito, né, que seu esposo tivesse ido lá na sua mãe. Ele deveria ter ido te acompanhar lá no jantar do sábado à noite, mas ele não foi. E você queria dizer o quanto isso te machucou. Só que você começa a brigar. Olha, se você tivesse me ouvido e tivesse lá na minha mãe, a gente não estava discutindo isso agora. Porque eu falei pra você que eu ia jantar na minha mãe no sábado à noite e você não foi lá. Então não vem perguntar por que eu tô com esse carão, porque eu fiquei com raiva de você. Segura a onda. Isso seria, abre aspas, uma discussão. Só que a ideia, na verdade, que você queria era que de uma próxima vez o queridão lá fosse no jantar. Sua intenção não era só discutir, às vezes é também, mas não era só discutir. Era que das próximas vezes ele fosse com você junto à sua mãe, fazer junto da sua mãe lá jantar com você. Como você comunica essa pessoa, gente? Você chega perto dela e você vai dizer a respeito do que você está sentindo. Olha lá a comunicação e a voz. Oi, amor, hoje eu não tô bem com você. Hoje é domingo, ontem à noite eu fiquei esperando você chegar na minha mãe para jantar e você não apareceu na reunião lá da família, não foi jantar comigo e eu estou sim chateada. Eu queria entender por que você não vai na minha mãe quando é dia de jantar. Ela perguntou de você, meu pai perguntou se você estava bem e você estava aqui em casa e você não foi. Então, assim, de verdade, eu não gostei, eu tô chateada. Gente, vocês conseguem perceber a diferença da forma da briga para a mesma informação que é comunicar o outro? Dentro disso aqui, você deixou de brigar, você não agrediu a pessoa, mas você está expressando o que você está sentindo. Eu fiquei triste com você, eu fiquei muito aborrecida. Na hora, se você tivesse aparecido na minha mãe, era capaz de eu ter até brigado com você, dava vontade de falar, olha, não vem me buscar mais não, porque eu queria que você tivesse vindo jantar comigo e com a minha mãe. Vocês notam quanto o tempo todo a voz e a forma como eu me expresso com as pessoas estão presentes na nossa vida? Acontece demais. Me apresenta essa mulher para eu ter uma aula. Gente, mas isso é muito real. Isso, na verdade, é a nossa falta de entender que a comunicação, ela convence o outro. Se vocês entendessem a magnitude que a comunicação e a riqueza traz no nosso dia a dia, vocês iam entender o quanto a gente é rico na forma de se expressar. O quanto a gente consegue ganhar tantas coisas. Eu noto hoje, e aí eu vou falar de um ponto do meu trabalho, que algumas pessoas falam assim, nossa, depois que eu comecei a trabalhar a minha voz, parece que realmente as pessoas me levam mais a sério. Parece que eu canto melhor, parece que isso por quê? É a partir do momento que eu entendo a minha voz e a minha comunicação. Então, falando de voz, eu quero que você exercite, então, essa gravação, você vai ouvir e preste atenção. Das próximas vezes que você começar a usar a sua voz, você vai entender que quando você precisar fazer alguma coisa mais formal, você vai precisar ser mais, no sentido mais firme com a voz, então você vai fazer mais isso, mais grave. Treina aí, meninas, olha, eu vou falar pro meu chefe. Oi, bom dia, eu precisava falar com você. Não, tá muito agudo, tá muito agudo. Oi, bom dia, eu posso falar com você? Comecem a fazer um pouco dessa jogada aí do grave e agudo, que vocês vão ver que de verdade, gente, às vezes que a gente perde por muitas vezes a convencer alguém, é a forma como nós estamos usando essa comunicação. É a forma que às vezes a gente usa a nossa ideia sobre o outro de uma forma às vezes errada. Então, por exemplo, vamos lá voltar para a voz das meninas. Gente, licença, é errado fazer isso aqui, mas eu preciso expelir. Bom, vamos. Quando a gente quer convencer alguém, a maioria das vezes a gente usa um tom mais grave, um tom mais firme. E quando a gente quer usar uma coisa mais de amorzinho, a gente usa uma melancolia mais assim, mais feminina.
mas todos nós temos um registro esse que caracteriza todos nós por nosso corpo. Se você falar mais grave, se você falar mais agudo. Geralmente os homens falam de 80 Hz a 150, porque os homens falam mais grave. É uma tendência masculina, os homens por terem mais massa, eles falam de uma forma mais grave, o homem consegue usar uma voz grossa, né, firme assim. E as mulheres conseguem atingir um tom mais agudo, porque elas falam dentro de 150 Hz a 250 Hz. As meninas falam muito assim. Tem mulher que fala tão assim que consegue cantar ópera e clássico. E ela é a bolinha da vez ali na música. Ela vai. A gente tem um monte de amiga aí. A Andressa, que atende um tom agudo. Essa semana, na minha igreja, foi um rapaz pregar. E, gente, eu tenho demais que elogiar ele. Eu tenho que demais elogiar essa pessoa. É o amigo do meu amigo Rafael. Ele foi pregar na igreja e, gente, o rapaz tinha uma voz muito linda. Ele começou lendo a Bíblia e ele falava assim: vamos abrir a Bíblia em tal capítulo. E ele começou a falar ali. Gente, na hora que ele vai dizer o discurso do texto, que ele começa a desenvolver toda a oratória dentro do sermão, você não para de olhar para ele nem um minuto. Porque o cara consegue fazer uma modulação de Jesus e diz, Jesus diz. E aí os discípulos disseram. Mas o que eu estou falando? Gente, ele usa isso de uma forma tão mágica, tão fácil, que você fica encantada para ouvir o que ele está dizendo. Por conta da expressão que ele usa e da modulação que ele usa enquanto ele fala. Então vocês conseguem perceber o quanto as pessoas que se comunicam bem, elas conseguem prender a atenção do outro? Eu vejo que algumas mães, às vezes, tentam falar com os filhos, e é como eu disse, e elas às vezes estão falando um conteúdo até certo, estão falando certo pro filho, mas a forma como ela se expressa com o filho, a forma de gritaria, de briga, a forma como ela fica fazendo aquilo tudo, faz o filho nem prestar atenção nela. Gente, isso é muito, muito verdade. Quando a gente quer convencer alguém, a gente tem que começar a entender que é a forma que a gente quer dizer, a forma como a gente quer se expressar e se comunicar, que vai fazer quem está nos ouvindo ficar ou não um tempo ou ouvindo a gente. Gente, é uma pena, daqui a pouco acaba a live. Eu queria estender o conteúdo e deixar muito mais amplo, mas eu vou deixar dentro dessas dicas que eu falei para vocês algumas amostras. A primeira delas é que eu quero que amanhã você observe o público ao seu redor e que você assista essas pessoas e você preste uma atenção e depois você troca comigo. Eu vou pedir para você, até se possível, me marcar lá no seu Instagram e dizer o que você aprendeu com essa avaliação. Se você notou as expressões de algumas pessoas. O outro detalhe é que eu quero que você grave a sua voz e que você diga se você nota que ela é grave ou aguda, e se você gosta do que você ouviu ou não ali no áudio do WhatsApp, mande esse WhatsApp para alguém que você confia, ou sabe naquela página que a gente cria grupo para si mesmo? Eu tenho uma dessa, que é meu grupo de anotação. E aí você vai dizer para mim, gente, eu queria agradecer, é pouco tempo que a gente fica, são muitos conteúdos, espero que vocês tenham gostado, eu me comprometi com o Hugo, a gente está tentando aí fazer um movimento de criar canais, a gente também está com a intenção de criar novos temas de live, eu vou pedir para você sugerir alguns temas, eu vou falar muito, gente, ainda de voz, porque existem muitos amigos meus que pregam, que cantam, eu tô marcando a partir de março alguns workshops em algumas igrejas, vou visitar a igreja do Guaraci, eu vou marcar workshop na minha igreja e eu vou divulgando para vocês acompanharem. Pra galera de Pernambuco, minha prima, os meus primos que me acompanham, eu vou fazer ainda algumas lives. Quero deixar que vocês também sintam-se à vontade para expor opiniões do que vocês querem ouvir dentro do conteúdo da comunicação. Eu gosto muito de dividir isso, a minha intenção é de que as pessoas sejam alcançadas por isso. Eu podia marcar somente em avaliação no meu consultório, mas não. A intenção é dividir mesmo e compartilhar. E são as dúvidas de tantas pessoas queridas que me perguntam. Então fica aqui o meu abraço, quero agradecer imensamente a você que assistiu, a você que compartilhou durante essa semana a live. Hugo, outra vez, obrigada, gente. Hugo é um parceiraço meu, é uma pessoa que está sempre me ajudando a comunicar as coisas, divulgando. Gente,
Vendo Nova, vou lá na igreja de vocês também, gente, vou marcar sim. Eu queria agradecer mesmo de coração. Vem na CBT, galera, eu vou marcar na igreja aqui da nossa região. Se Deus quiser, esse ano aí, a partir de março, tentar gravar, ainda que seja todo mundo vendo de máscara, a gente vai tentar se expressar aí e tá junto tirando as nossas dúvidas. Quero deixar aí o meu e-mail, é Priscila, vou deixar também depois lá marcado nos meus stories, vou falar igual o povo assim, stories, priscilamfono@gmail.com. Esse é um dos meios que eu me comunico bastante. O outro é o meu WhatsApp. Gente, tirem as dúvidas de vocês lá. Eu queria que vocês se colocassem mesmo as dúvidas, se nem tudo ficou claro, eu vou ajudar vocês lá. Outro ponto, gente, de coração mesmo, é dizer que eu tô adorando essa interação. Obrigada vocês compartilhando lá nos stories junto comigo, curtindo aquilo ali, ajuda para eu saber que conteúdo passar. Obrigada mesmo por tudo que vocês compartilham ali, porque ajuda mesmo no desempenho da minha profissão. Eu tenho um consultório ali na Avenida Juscelino Kubitschek, é lá que eu atendo, é lá que eu marco minhas sessões. Se você conhece alguém que tenta se expressar, que gagueja e não consegue conversar, que precisa monitorar a comunicação da forma pública, Dani, obrigada aí, ela sempre indica alguém, a galera aí da advocacia que tenta falar em público e não consegue se expressar bem, tem vergonha. O próximo tema da live, que eu tô pensando em fazer porque muita gente pede, é como falar em público, gente. Como eu tiro a minha vergonha, que meio e que técnica se usa para falar em público e perder essa vergonha. Eu tenho vergonha até de orar na minha igreja, no microfone. Como isso funciona. Então, a próxima live vai ter mais ou menos esse intuito de perdendo a vergonha em público. Então, eu espero que vocês tenham feito um bom proveito do momento. Quero agradecer. Estou muito feliz aí de ver grandes amigos me apoiando, compartilhando. Enfim, gente, apoiando. Meu trabalho hoje se resume também no desenvolvimento infantil. É isso que eu atuo hoje muito, trabalhando em APAE e agora contratada, umas mais novas contratadas na ABADS, né, uma rede de atendimento a crianças especiais. Estou feliz. Isso tudo é graças a vocês que têm divulgado o meu trabalho, me ajudado, me dando apoio de coração. Recebo o meu muito abraço. Nas próximas vezes eu vou gravar os stories para dizer dicas de como cuidar da voz, porque eu imaginaria que hoje não daria tempo. Então são assuntos para próximas vezes. Muito obrigada. Bebam água para cuidar da voz. Fica aí uma dica. Bebam muita água nesse calor. Não deixem a voz de vocês ficarem secas, ficando pigarreando. Gente, pigarrear é um problemaço na voz. Então deu vontade de expelir, de tossir. Bebam água. Bebam muita água que faz bem para a saúde. Então, tchim-tchim para todos nós. Ótima semana. Um abraço e um beijo da Pri. Gente, valeu mesmo. Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Eita, tinha que sair.